Câmara dos Deputados, hoje, mais uma vez, deu um passo para caçar o deputado Glauber Braga. É uma vergonha para a Câmara dos Deputados gastar tanto tempo com 66 parlamentares discutindo a cassação de Glauber Braga numa clara demonstração de perseguição política. E isto é profundamente lamentável que o senhor Arthur Lira, que foi o presidente da Câmara, tenha determinado isto. E Glauber é um camarada digno, um excelente deputado e que está pagando o preço por ter denunciado a safadeza, a canalice, a cachorrada e a patifaria que os deputados fazem com dinheiro público, principalmente essa extrema-direita. E discordo da decisão de Vossa Excelência. É a apresentação de elementos que demonstram a desproporcionalidade da pena que está sendo imposta nesse momento. Eu pergunto a todos os parlamentares que estão aqui presentes, a todos, deputados e deputadas, se você tivesse a sua mãe vivenciando uma situação de um Alzheimer avançado, no momento em que a comoção, o nervosismo, a tensão na sua família é plena e um sujeito, pela quinta vez, vem ao seu encontro, falando e exercendo todo tipo de ataque à sua mãe, se você, deputado ou deputada, teria uma atitude diferente da que eu tive naquele dia. É óbvio que tudo já está determinado, já está encaminhado para a cassação. Porque a direita é violenta, é injusta. Senhor presidente, cidadania presente, colegas de representação, o deputado Glauber Braga se defende a si próprio e ao parlamento sem precisar de nenhuma ajuda. Ele é um deputado qualificado, honesto, nunca fez falcatrua, nunca planejou matar ninguém, a não ser os desmandos da República, o desvio de emendas parlamentares, os crimes corriqueiros que a institucionalidade brasileira vive, inclusive agora no INSS, e não só agora, vem de longe, vem de muito tempo atrás. Eu queria começar e terminar com outro que está na companhia da saudade Braga, Papa Francisco. O relator aqui, diferentemente do relator no Conselho de Ética, do qual sou membro, por isso posso falar, porque vi, está, suponho eu, aberto às ponderações aqui. Quero argumentar até tecnicamente, embora não exista só o técnico, distante do político e do ideológico. O Código de Ética e Decoro Parlamentar foi desrespeitado no processo que levou ao pedido de cassação do Glauber no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 3º, que diz que são deveres fundamentais do deputado comparecer às sessões plenárias e aquelas de comissões e conselhos dos quais faz parte. Isso gera nulidade. Lá aconteceu tudo sem que os representantes comparecessem sequer a uma oitiva, omissão completa. Quando uma testemunha para defender a representação foi falar, o deputado Alberto Fraga, ele terminou defendendo o Glauber, dizendo, artigo 3º, inciso 5º, diz que é dever fundamental do parlamentar apresentar-se à Câmara durante as sessões e comissões das quais faça parte. Omissão total de quem representou. Na própria sessão do Conselho, também só apareceram para encerrar a discussão. Apenas um deputado, que diz a respeito disso, está aqui, no artigo 12. A censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3º do artigo 5º deste Código, ou seja, agressão física. Vem o relator lá, com apoio de 13 votos, afinal, e diz que a pena capital, a pena máxima, tem que ser aplicada. Isso não é poder discriminatório, como já destacou o advogado André Moima. Isso é poder arbitrário e ilegal.
inconstitucional que fere a ética e o decoro parlamentar, aplicar essa pena descabida, capital, de extermínio do mandato do Glauber. E isso são erros processuais, sim, porque ferem o que está inscrito no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não tiver sensibilidade para isso, ela está deixando de ser da Constituição, da Justiça e da Cidadania. A deputada Fernanda citou o caso do ex-deputado Chiquinho Brazão. Depois da apreciação aqui na CCJ, da qual eu fazia parte, passaram-se 7 meses e 6 dias sem que a definição pela cassação de alguém réu acusado de assassinato fosse apreciada pelo plenário. Aí vem a mesa diretora, edulcora e estabelece uma sanção administrativa. Retira o mandato do deputado e mantém seus plenos direitos políticos. Ora, primeiro equiparar o caso de Chiquinho Brazão com o de Glauber é uma ofensa à inteligência mais elementar de qualquer ser humano do planeta. Em segundo lugar, não pode ter esse comportamento. Aos amigos ou sócios, quem sabe, de esquemas criminosos, milicianos, a lei. Caça, não dá para segurar, mas vamos tirar do plenário o dever político irrenunciável de analisar esse caso. Ao Glauber, não. Vamos rapidinho, vamos acelerar, vamos levar logo para o plenário, vamos caçar o mandato, que seria uma ignomínia de repercussão internacional. Quero lembrar que em 6 casos de agressão física, desde que o Coética foi instituído em 2011, 5 foram extintos e 1 mereceu censura verbal. Seria um ineditismo absoluto e absurdo isso de caçar o mandato do Glauber. Paulo Magalhães, o relator, também, soubemos agora, já foi protagonista de uma agressão física. O ex-deputado Jair Bolsonaro também, quando na visita ao Centro de Torturas do DOI-CODE, foi acusado de dar um soco na barriga do senador Randolph. Não deu em nada, nem a censura escrita que é prevista pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então, olha, aqui há um conjunto de nulidades, há evidente vingança política. Se o Glauber fosse do estilo mais maneiroso, tivesse o meu temperamento, Glauber, mas se você fosse mais jeitoso, se você fosse mais corporativo, talvez essa gana cassatória, que lembra muito a ditadura, não estivesse tão forte aqui. Mas você já disse, inclusive na brilhante defesa na sessão passada dessa comissão, você não vai fazer demagogia, não vai mudar o seu temperamento, vai se defender substantivamente, como você tem feito até agora. Papa Francisco, vejam o que ele disse em janeiro de 2015, indagado sobre reações emocionais, passionais. Quando você ofende a crença de alguém, ou o amor e o afeto de alguém, você pode esperar as reações mais contundentes. Disse o Santo Padre, se você falar mal da minha mãe, pode esperar um soco. E olha, você fez bem menos que um soco. Aliás, não foi chute na bunda, não. Você deu uma banda mal sucedida, não conseguiu, como o Corinthians, parar o ataque do Flamengo domingo. Então, eu queria dizer o seguinte: sensibilidade para todos nós daqui. Espero que essa matéria, como o presidente Paulo Aras antecipou e disse que vai para o plenário, não, eu confio na sensibilidade do relator, para parar aqui esse processo e ele ser refeito de acordo com a Constituição, com a cidadania e com o Código de Ética. Glauber fica! Chico Alencar, infelizmente você se enganou, porque a sensibilidade do relator não está nem aí, porque existe uma gana, uma ânsia, uma determinação, uma vontade de caçar o Glauber. Dialogando com o relator, dialogo com todos os deputados. O relatório apresenta uma diferença entre o que seria um processo judicial e um processo parlamentar.
a natureza de um processo judicial e a natureza de um processo parlamentar no que diz respeito à fundamentação. É um pressuposto utilizado pelo relator. Tudo, na hora de fundamentar a sua decisão, não aceitando o nosso recurso, do nosso partido, do companheiro Glauber, é curioso que o nobre relator se fundamenta o tempo inteiro em decisões judiciais. Então essa é uma primeira pergunta mais objetiva que eu faço. O relator usa uma distinção entre processo político, parlamentar e processo judicial, mas usa fundamentos jurídicos para indeferir o nosso pedido. Gostaria de perguntar como o relator percebe essa diferença e como aplicou nesse caso e se não haveria uma contradição, um contrassenso. Segundo ponto, pergunta objetiva, mas sempre dialogando com todos os deputados e deputadas. O relator fala, e abre aspas aqui para o relator, que o deputado Glauber pôde fazer a sua defesa totalmente, ou seja, exercer plenamente o seu direito de se defender. O relator fala, e abre aspas aqui para o relator, que o deputado Glauber pôde fazer a sua defesa totalmente, ou seja, exercer plenamente o seu direito de se defender. Está escrito. Pergunto ao nobre relator. Quando o relator lá no Conselho de Ética, antes de começar todo o colhimento das testemunhas, diz que o deputado Glauber merecia ser cassado, Vossa Excelência não acha que é uma antecipação de juízo, que coloca o relator numa situação de suspeição e, consequentemente, reduzindo o pleno direito de defesa do Glauber? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa sessão ela deveria estar sendo assistida agora por todos os deputados, os 503 deputados dessa casa, os 81 senadores da República. Podemos até aqui fazer uma ilação intelectual de como toda essa história, deputado Glauber, começa. Todas as vezes que nós abrimos um precedente, esse precedente, como eu ouvi aqui na última sessão, uma deputada falar, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós deveríamos ter um pouquinho mais de responsabilidade com tudo aquilo que nós falamos e que nós fazemos. Eu vou votar aqui hoje contra o recurso de Vossa Excelência. Todavia, sobre a sua cassação, eu ainda estou ponderando. Há uma briga na minha consciência com o meu coração. E essa briga, eu espero que ela seja desempatada rápido, né? E tudo isso passa pela humildade. Glauber, você sabe muito bem disso. Quem deveria estar passando por um processo de punição é quem operou esse esquema de corrupção, e não quem teve a coragem de ir para a tribuna denunciá-lo. É por isso que esse processo pode ser injusto, e é por isso que nos ofende muito o que está acontecendo, mas eu odiaria estar do lado daqueles que estão movendo esse processo. Odiaria estar do lado daqueles covardes do MBL que contratam e pagam pessoas para provocar os demais. Odiaria estar do lado daqueles que são golpistas e que fogem do país e que não têm a coragem de fazer uma greve de fome como a que você fez aqui na Câmara, que comoveu todo o país e que conquistou esses 60 dias nos quais nós iremos lutar. Conversar com qualquer parlamentar que queira nos ouvir. Todas as bancadas. Estamos à disposição, porque o Glauber vai ficar. Obrigada. Com a palavra, a nobre deputada Érica Cocai. Presidente, o primeiro aspecto que eu queria reafirmar aqui é que quem ocupa a presidência desta comissão tem que ficar muito atento às provocações que nós escutamos aqui. Nós escutamos aqui um parlamentar dizer, cala a boca, fica quieta, e nós não conseguimos nem falar com o presidente da reunião, ou desta comissão, sobre o que estava acontecendo. É como se houvesse uma legitimação desse tipo de abordagem que tenta calar. Onde diversas vezes ela perguntou ao relator quais foram os elementos e como ele construiu a decisão da cassação, porque na própria instrução isso não se justifica. E em nenhum momento ele respondeu. Ele mesmo, autor de agressões aqui
nesta casa a um jornalista. Parecer que nega todos esses elementos que são absolutamente fundamentais. E toda a discussão que apoia o próprio decisão do Conselho de Ética ou que está, afim, coadunando com este parecer, elas não abordam o fato em si. Elas falam da postura do deputado, postura pretérita do deputado Glauber. Então, de repente, eu posso dizer, não, eu vou te acusar. Eu vou te acusar de qualquer coisa porque você me tratou mal, porque você foi grosseira comigo. Ou seja, não se analisa o fato em si, não é o fato em si que está em discussão. É uma tentativa, digo eu, sem nenhuma dúvida, de ir arrancar a voz do deputado Glauber Braga, que é uma voz que incomoda os corruptos, que incomoda quem se locupletou com orçamento secreto, quem se locupletou com uma série de atos que não podem ser ditos e que estão nos subterrâneos, portanto, não atingidos pela luz da democracia, pela luz da ética ou pela luz da própria República. O deputado Glauber construiu o seu mandato com essa determinação de denunciar toda essa sorte de ações que são, em verdade, negadas e que têm o repúdio do conjunto da sociedade. Do relator, deputado Alex Manente, deputado Glauber, nesse momento segue sendo perseguido ainda, eu espero que cesse essa questão. Eu queria, antes de entrar no mérito da questão, falar o seguinte: cada parlamentar que pisa no Congresso Nacional precisa entender que ele faz história. A Câmara se recusou a caçar o deputado Márcio Moreira Alves. A ditadura fechou o Congresso e caçou vários outros deputados. Era ditadura, mas a marca ficou. O nome de Márcio Moreira Alves ficou para a história. Tive que debruçar nesse caso e procurei fazer o trabalho da maneira mais justa possível e que nós tenhamos aqui o resultado mais justo também, para que a CCJ cumpra a sua missão institucional, constitucional, interna a corpus da Câmara e que nós possamos ir para o plenário com toda a consciência de que aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nós cumprimos o rito, negamos provimento ao recurso que iria revisitar a decisão do Conselho de Ética, mantendo a posição de que foi cumprido todo o rito formal, todo o procedimento legal e todos os atos constitucionais do processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Então, é esse o relatório, essa é a minha posição. Presidente, eu agradeço aí a todos que nos acompanharam nesse momento. É a mesma picuinha, é a mesma ladainha do que fizeram com a Dilma. Cumprimos todos os ritos. O que é legal nem sempre é moral. O Conselho de Ética da Câmara, na verdade, carece muito. E como carece? De ética. Considerando que todos os 66 parlamentares já votaram, declaro encerrada a votação. 44 a 22. Aprovado o parecer. 44 votaram pelo sim, ou seja, caçem Glauber. É a direita, a extrema-direita, o pior congresso que eu já vi.